Olá. Em um comentário, em um vídeo que postei no meu canal do YouTube, uma pessoa perguntou, né, ou disse, se foi Jesus que realmente fundou a Igreja Católica. Eu achei a pergunta interessante, mas não quero criar nenhuma celeuma ao trazer a resposta. Jesus, ele não fundou nenhuma igreja. Jesus sequer deixou coisas escritas. A oralidade foi a característica marcante dos ensinos de Jesus. Ele foi ensinando à medida que ele fazia as coisas, e ele fazia as coisas ensinando. Então não houve, por parte do Cristo, fundação de uma igreja. O que ocorre, ou o que ocorreu, que está grafado no evangelista Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, que a exegese chama Confissão de Pedro, foi uma ocorrência, uma situação que até já tratei aqui em um dos vídeos no YouTube, que Jesus pergunta aos apóstolos o que as pessoas entendiam sobre ele, né? O que dizem os homens acerca do Filho do Homem. E eles responderam, né, dizendo, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas ressuscitados. Em outras palavras, as pessoas não entendiam claramente quem era Jesus. E Jesus faz uma pergunta, então, aos apóstolos, uma segunda pergunta, dizendo, e vós, quem dizeis que eu sou? E diz o texto que Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em resposta, Jesus diz a ele, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que te revelou, tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Ok. Depois Jesus acrescenta e diz, doravante tu serás chamado Cefas, Kefa, que significa rocha, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Com base nessa fala, muitos colocam que Jesus ali estaria fundando uma igreja. O primeiro aspecto que tem que se considerar é que a palavra que foi traduzida para a igreja é eclesia. Eclesia não é sinônimo direto de igreja. Eclesia significa comunidades. Comunidades. Como aconteceu depois da crucificação de Jesus. Quando ele diz sobre essa pedra, ele não se refere a Pedro. Basta que olhemos na primeira epístola de Pedro, salvo engano, capítulo 2, Pedro escrevendo que a pedra angular é Jesus, que ele, Pedro, seria uma pedra de tropeço, mas na verdade a pedra angular era Jesus, o que foi trazido pelo profeta Isaías, inclusive. Então, nessa primeira epístola de Pedro, ele deixa claro que a pedra era Jesus. Voltando àquela frase de Jesus, ele disse então, sobre essa pedra edificarei minha igreja. A pedra a qual ele se referia era a frase dita por Pedro. A frase dita por Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa frase foi tão marcante que ele disse, não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas. Ou seja, não foi você quem disse isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, você foi inspirado por Deus. Então a pedra angular é o Cristo. Quando ele diz, sobre essa pedra edificarei minha igreja, minha eclesia, ou a eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão, não é sobre pessoa, é sobre a revelação que Pedro fez. A rocha Pedro revelou a pedra angular, que era o Cristo. Então, a igreja, a eclesia, edificada sobre o Cristo, Cristo sendo a base, permaneceria, não seria destruída. Então, não é que ali ele instituiu uma igreja. Ele ali estava dizendo que qualquer comunidade que quisesse perdurar
qualquer eclesia, só poderia existir se edificada sobre essa assertiva, sobre o Cristo, sobre os ensinamentos do Cristo, e não sobre a pessoa. Até porque a pessoa Pedro, na mesma passagem, ela é chamada por Satanás. Quando Jesus diz que era necessário ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar, Pedro adverte Jesus, repreende Jesus e diz: de modo nenhum te deixaremos que tais coisas te aconteçam. E em resposta, Jesus diz a ele: afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Então vejamos que a pessoa Pedro oscila. Não, a igreja sobre o Cristo não oscila. Ou seja, a pedra angular, conforme previu Isaías, conforme está na primeira epístola de Pedro, não é a figura Pedro. A pedra angular é o Cristo, que foi revelado por Pedro. Porque Pedro poderia ter dito: tu és Jesus, filho de José. Yeshua Ben Yosef em hebraico, Bar Yosef em aramaico, mas ele foi dizer da missão, do ungido: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, a igreja, as eclesias que se edificassem sobre o Cristo, perdurariam. Então, ali nessa passagem, desculpe-me os que dizem de forma diferente, Jesus não está instituindo igreja. Jesus está apenas dizendo que a base para quaisquer eclesias, quaisquer eclésias, segundo outros, correto, eclesias, e, se quisermos traduzir por igreja, quaisquer igrejas, teria que ser o Cristo, e não as pessoas. A ideia de Pedro ser o primeiro bispo de Roma, vejam, ideia, isso foi uma construção. Isso não está nos Atos dos Apóstolos. Nessa passagem do capítulo 16 de Mateus, Jesus não está instituindo isso. E nem no livro Atos dos Apóstolos, há essa instituição. O que existe foram falas dos chamados pais da igreja. Orígenes, São João Crisóstomo, esses pais da igreja, que termina ali com Agostinho de Hipona, é que trouxeram seus escritos e traziam essas ideias. A ideia de interpretação sobre a expressão filho do homem, tudo isso vem depois. Não está isso claro nos textos. Então não se pode dizer, aliás, não se pode, ficaria um pouco impositivo, não se deveria dizer que Jesus instituiu a igreja, seja ela católica ou qualquer outra. Lógico que eu entendo que os católicos vão assim dizer, e se baseiam nessa frase. Não quero aqui criar celeuma. Acontece que não é isso. E eu não vou entrar em debates sobre isso. A pessoa perguntou a mim e coube a mim responder. E eu respondo dessa forma, baseado no próprio texto. E com todo o respeito. Mas o Cristo tem que ser a base. E o Cristo não pregou acumulações de bens. O Cristo não pregou concentração de poderes. Pelo contrário. Ele disse, dentre vós há os governadores que vos dirigem, mas não será assim entre vós. Não, melhor dizendo, ele diz, no mundo tendes os governadores que vos dirigem, mas não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Agora, se temos uma igreja que quer ser servida, ela então não segue ao Cristo. Então pensemos um pouco mais além das instituições. O Cristo, ele não fundou uma instituição religiosa. Cristo nos trouxe uma mensagem para que cada um seja uma igreja, para que cada pessoa guarde os seus ensinos. Como ele mesmo disse no Sermão do Monte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E vindo os ventos e as tempestades,
a rocha não ruiu. E ao contrário, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre areia. Vieram os ventos e as tempestades e a casa ruiu. Então, o que está dizendo Cristo ali naquele momento, quando ele fala sobre essa pedra edificarei minha igreja, era justamente para dizer que os seus ensinos eram para ser entendidos, introjetados e aplicados. É isso que ele quis dizer. E não uma instituição religiosa. Não há dúvida que a igreja, depois assim chamada católica, apostólica romana, deu um início muito importante ao segmento, ao movimento cristão. Quando Paulo segue a sua pregação, ele não pregava instituições. Foi, aliás, uma grande discussão entre ele e os apóstolos de Jerusalém, a eclesia de Jerusalém, a eclesia de Antioquia, divergências quanto a alguns ritos obrigatórios que a eclesia de Jerusalém queria imprimir, como, por exemplo, pregar o evangelho só aos circuncidados. Havia uma certa mistura do judaísmo com uma nova ideia que surgia. Uma nova ideia que foi muito bem apresentada lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 11, quando o evangelista Lucas diz que foi em Antioquia, pela primeira vez, chamados cristãos. Em Antioquia e não em Jerusalém. A ideia de uma eclesia aberta, popular, no cristianismo nascente, sob as perseguições, reuniam-se em casas, em cavernas, em catacumbas. Isso tudo era uma eclesia. Eram comunidades que se debruçavam para estudar os ensinos de Jesus, não para impor práticas, rituais. Nas comunidades nascentes não existia uma hierarquia. Todos eram irmãos. Basta olhar, capítulo 2, lá do Atos dos Apóstolos. Havia uma irmandade não hierarquizada. Ou seja, ali no início não havia instituição religiosa. As instituições vieram com os homens, com as pessoas. Cristo, sem dúvida, instituiu a eclesia no coração das pessoas, mas ele não instituiu uma religião. O Cristo não criou o cristianismo. O Cristo deixou a mensagem e, a partir da mensagem, pessoas criaram as religiões. Lá atrás, com os pais, que não estavam arregimentados em uma hierarquia. Depois, sim, uma hierarquia foi estabelecida. Não vou entrar aqui no méritos conciliares, mas a estrutura hierárquica, ela vem no credo niceniano, no credo niceico, a partir lá daquele movimento do ano 325. Ali, estruturas como Trindade, etc., vão surgindo. Depois temos uma institucionalização com o imperador Teodósio, aí sim, institucionalização, e por aí segue o histórico. Tivemos o cisma do Oriente, em que a igreja se divide, igreja católica apostólica romana e a igreja ortodoxa. Tivemos o cisma do Ocidente, lá no século XVI, que vem o movimento luterano e os que dele advieram, calvinista, anglicanista e assim vai. Mas tudo isso, desde o início, desde ali dos movimentos em que quiseram criar um processo hierárquico, ali que vem a institucionalização. Agora o Cristo não institucionalizou. Ele deixou claro: quem quiser ser o maior, que seja o que mais sirva, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. E se nós olharmos o histórico ali, principalmente depois do século IV, nós veremos
que a igreja era para ser servida e não para servir. Isso lá. E aqui não vai nenhuma crítica. Devemos muito à Igreja Católica. Sim, devemos. Devemos uma unidade. Devemos a composição da estrutura bíblica. Sim. Devemos ali a Jerônimo, que fez um trabalho belíssimo no ano 384, a pedido do Papa Dámaso, que cria a Vulgata, que compila os textos dos 4 evangelhos, que faz um estudo minucioso. Devemos sim muitas coisas, mas daí a dizer que Cristo foi quem a fundou, há uma distância um pouco grande. Há uma distância cujo o espaço foi suprido por pessoas. Só isso. Então, não vai aqui nenhuma crítica, até porque tenho todo o respeito à Igreja Católica, que eu não tenho nenhum receio de dizer que foi uma certa igreja-mãe, por causa do início, mas daí a dizer que foi fundada por Cristo, não, tem muita distância, tem muita distância. Não é aqui dizendo que estão errados ou certos, é apenas o fato. E a expressão dita lá no capítulo 16 de Mateus, sobre essa pedra edificarei minha igreja, não quer dizer que Jesus instituiu a igreja. Ele só disse que qualquer eclesia, qualquer igreja, deveria ser edificada sobre o Cristo e não sobre as pessoas, e não sobre dogmas, e não sobre elementos teológicos, e não com as regras estabelecidas de exegese ou hermenêutica bíblicas, mas pura e simplesmente nos ensinos do Cristo. Então, quaisquer igrejas que pregam e vivenciam os ensinos do Cristo são cristãs. Podem não seguir ritos de uma ou outra denominação religiosa. Que me desculpem, prefiro chamar de denominações, porque se fôssemos falar de eclesia, nós só poderíamos ter uma, a Igreja do Cristo. O que que hoje chamam por igreja, são denominações religiosas. São escolas religiosas advindas de linhas interpretativas da mensagem do Cristo, que passou a se chamar cristianismo. Então, se quisermos ser puristas na linguagem, uma igreja, a do Cristo, cristianismo, diversas denominações, inclusive catolicismo, que significa universalismo, católico, universal. Universal, porque era uma. A partir do momento que há outra, há que se questionar. Eu não posso dizer que a Igreja Luterana está errada por ter descendido da Igreja Católica. Eu não posso dizer que aquele monge agostiniano, Martim Lutero, estivesse errado e que a Igreja estivesse certa. Eu não posso dizer que Calvino estava errado ou certo. Eu não posso dizer que John Knox estava certo ou errado, Wycliffe, e assim quaisquer daqueles que descendiram. Não posso dizer que lá no século XI, aqueles que fizeram o cisma do Oriente, caminhando para a Igreja Ortodoxa, estavam certos ou errados. Como não posso dizer que a Igreja Católica está certa ou errada. Mas todas são escolas religiosas. Escolas religiosas. De uma ideia, de um ensinamento, de uma doutrina trazida por Jesus. O cristianismo, não fundado, não instituído, mas verbalizado por Jesus. Ele deixou verbalizado e, como ele disse, aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que ouçam. Então aqui respondo à pergunta que me foi feita sem querer criar celeuma, sem querer criar debates, como dizia o Cristo, fuja do fermento dos fariseus.
das discussões estéreis. Não vai uma crítica aos que dizem que sim. Apenas digo, e aqui explico, que não. Jesus não fundou nenhuma igreja. Quaisquer igrejas foram fundadas por pessoas. Jesus nos deixou um corpo doutrinário, nos deixou ensinos. E as escolas religiosas embalaram esses ensinos, cada uma com a sua própria embalagem. Espero ter respondido a pergunta.